Podcast diariodigital.net.br. Podcast Unesp. O podcast Unesp, em parceria com a Cátedra Unesco Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, publica semanalmente noticiários sobre reforma agrária, povos de diferentes etnias, questões geográficas e outros assuntos que colaboram significativamente no desenvolvimento social do país. Antônio Munarim, pesquisador e especialista em educação do campo da Universidade Federal de Santa Catarina, explica a pesquisa Educação do Campo, Políticas e Práticas, que estabelece paralelos entre o que ocorre no campo da política pública no Brasil, Argentina e Catalunha. Importava ver como que, em alguns outros países, dos quais se tem notícia de que a questão da educação está em bom termo, do ponto de vista das políticas públicas, como é que lá eles se encaminham ou se encaminharam no que diz respeito à mesma temática, educação, no caso, dita por eles próprios, educação rural. E fui então buscar, particularmente na Argentina e na Catalunha, Espanha. Na Argentina eu pesquisei mais propriamente as ações do Ministério da Educação como um organizador de toda a educação na Argentina, já que lá é centralizado. Lá não temos, como nós aqui, o regime de colaboração. Quem comanda a educação pública na Argentina é o Ministério da Educação. No nosso caso aqui é parceria, dito regime de colaboração entre os entes federados. E aí já está uma diferença do nosso caso. O nosso caso está muito assentado no município, no governo local. E isso traz problema, porque o governo local ou está desaparelhado ou não entende como importante um trato especial para os povos do campo no que diz respeito à educação, ou não querem fazer. Que lá eles têm um processo bem mais avançado do ponto de vista de atendimento das populações do campo com a questão da educação. Munarim relata alguns pontos identificados na Catalunha. No caso da Catalunha, me chamou a atenção a participação dos professores das escolas, das redes públicas, que constitui um processo político-pedagógico muito próprio, muito forte, de auto-organização e de proposição de um processo pedagógico a ser desenvolvido, a ser assumido pelo governo da Catalunha. E no caso de movimentos sociais, essa é uma diferença que, digamos, que conta a nosso favor. Ou seja, os movimentos sociais do campo, organizações sindicais, Movimento Sem Terra e tantas outras organizações, têm sido muito participativos na reivindicação do direito e mesmo na proposição de alternativas pedagógicas, que é o que tem feito o Brasil avançar, no sentido de constituir um processo e um quadro diferenciado na área da educação. Eles lá, ao contrário, tanto na Argentina quanto na Catalunha, não tem essa participação efetiva. Mas se é desvantajoso para eles nesse sentido, eu diria, por outro lado, é vantajoso na medida que lá os movimentos e organizações dizem: nós aqui não precisamos nos preocupar com a questão da educação pública, porque estamos atendidos, especialmente referente à Catalunha. O pesquisador deslumbra as possibilidades brasileiras. Temos muito que aprender com as duas experiências que visitei, assim como eles se manifestavam invejosos quando eu dizia a participação das organizações e movimentos sociais. Eles diziam: oxalá tivéssemos nós isso, a nossa proposta estaria ainda mais avançada. Enfim, nós temos condições de chegar lá e talvez até ir para além, que a sociedade civil brasileira está se treinando para isso. Renato Coelho para o Pod Territorial Unesp. Podcast Unesp. Podcast diariodigital.net.br